vocês têm ideia de quem é o Madara, né? Pô, um dos personagens mais icônicos, mais poderosos de todos os animes. É um verdadeiro símbolo de poder. Quando você pensa em poder, você pensa no Madara. E se o Madara era tão poderoso, na boa, imagina com casca grossa foi o pai dele. Bom, você não precisa imaginar, porque eu vou contar tudo agora. Estranhos, Peter aqui. Desde o momento que o Madara foi citado na obra de Naruto, já começou um burbuliço, né? O quão forte que esse cara era. Será que era tudo aquilo mesmo? Pô, estão falando tanto desse cara, será que é tudo isso? Como que isso afeta o CM, né? Será que vai ter Mephisto? Todo mundo falava muita coisa. Ok, exagerei um pouquinho, né? Mas não tem discussão. Existe um pré-Madara e um pós-Madara no mundo dos animes. Ele é o antes e o depois. O cara conseguiu ficar marcado como um astro no mundo dos animes. É um mega astro pop. Se tivesse como colocar todo vilão de anime na calçada da fama, o Madara seria o The Rock. Foi o pico da pirâmide na hierarquia dos poderosos. Na verdade, pode ser o John Cena ou o Chuck Norris, agora eu tô na dúvida, quem que seria? E a realidade é que o motivo do Madara ser tão temido, tão forte, tão casca grossa, tá completamente conectado com o Tajima. Ah, pô, me lembrei até do violão, né? Pô, abraço pro Ney, hein? Se alguém conhece o Ney da Tajima, manda um abraço pra ele, amigão meu. Mas não dá pra ignorar esse fato, entende? E vocês vão entender a importância desse cara agora. Mas antes, por capricho, metralha esse like. Metralha não, joga Shuriken. Shuriken, porra, bom pra caramba. Ô, vamos lá, galera. Tajima Uchiha. Olha o nome, né? Tajima Uchiha. Ele foi um dos únicos líderes do clã Uchiha conhecidos em toda a obra Naruto. E nessa lista de elite só dá pra adicionar o próprio Madara e o pai do Sasuke Uchiha, o Fugaku. O que a gente sabe sobre Tajima é que ele foi o líder do clã durante um dos períodos mais violentos de toda a história de Naruto, né? Que foi no período de guerras de estado. Imagina um momento na história onde a tua expectativa de vida não passa dos 30 anos, onde crianças, adolescentes, adultos se encontravam diariamente no campo de batalha. E a morte, tipo, era uma coisa super normal. Imaginou? Pois é, esse é o período de guerras de estado. Esse é o verdadeiro unha por unha, dente por dente, né? Todos os clãs buscavam alianças para quê? Para conseguir sobreviver nessa verdadeira cadeia alimentar. E o clã Uchiha claramente estava no topo dessa cadeia. Lógico, né? O clã Uchiha, que é um dos clãs mais poderosos, mais conhecidos, mais temidos de todo o período, de toda a obra, né? E esse temor vem diretamente do poder máximo dos Uchihas, que é o Sharingan. Quem é que não tem medo de Sharingan? Já pensou tu ser acordado? Aí tu vê tua mãe te acordando, você acha que é pro colégio, mas ela tá te acordando pro colégio com Sharingan. Porra, cara, tu vai ficar louco, hein? O que é o Sharingan? É o poder ocular capaz de analisar situações, lançar genjutsu, criar brechas que são virtualmente impossíveis de serem descobertas, mas com o Sharingan o impossível era possível. Quem que não queria ter um Sharingan? Se você acompanha a obra de Naruto a fundo, que eu imagino que você seja um narutólogo casca grossa, você tá ligado no que o Sharingan é capaz. Eu acho que você sabe do que o Sharingan é capaz, do que ele faz. É um nível de poder que bota outros clãs no chinelo. Só um poder só, né? Bom, só um poder não, porque o Sharingan dá um leque. Pô, dá pra reescrever a realidade, galera. Dá pra impedir a própria morte com esse olho. Esse olho é brincadeira, é muito OP. É sacanagem com o power é o Sharingan. E foi nesse meio que a gente conhece o Tajima, sendo o literal carro-chefe do clã Uchiha. Ele teve que suportar o posto de líder do clã e foi o responsável pelas decisões mais cruciais de guerra que você já pode pensar e de sobrevivência. E aí, pra aguentar essa pressão literal de manter um clã inteiro vivo, o Tajima virou não um líder, mas sim um monstro. Um dos personagens mais frios, mais estrategistas de todo o universo Naruto. Presta atenção nesse nome, hein? Tajima, ok? Eu não tenho como, eu associo com violão, né? Porque também vem da música, mas enfim. Mas a frieza do Tajima, galera, foi justamente um dos responsáveis para que o clã Uchiha fosse considerado frio e maligno de coração. Mas não se engana, ok? Ele não é o único responsável por essa fama. O Tajima foi só um degrau nessa história aí de banhos de sangue do clã Uchiha durante o período de guerra de estado. E algo interessante pra gente comentar é que o Tajima teve 5 filhos. 2 deles, geral conhece, né? Ou melhor, um deles vocês conhecem muito bem. E o outro, quem é fã de Naruto, sabe o quão importante ele foi pra existência do Madara e pra conclusão dos planos dele no futuro. Os 5 filhos eram Ana, Ene, Ine, Ono e qual que era o quinto? Vamos ver se você sabe. Vai, pausa pra você comentar. Era o Madara. Muito bom. Mas não eram esses 5 não. Vamos lá. Mas assim, galera, desses 5 filhos que nasceram, 3 deles morreram ainda crianças em combate. Então, tudo que sobrou dessa linhagem de futuros líderes do clã Uchiha foram Izuma Uchiha e o Madara. Pra surpresa de 1, 2, 3, 4, ninguém, os maiores rivais no campo de batalha eram o clã Senju, e onde o clã Senju tava, o Tajima também queria participar. Não é 100% claro, ok? Mas é muito provável que o clã Senju foram os responsáveis pelas mortes dos filhos do Tajima, ou seja,
vai rolar retaliação. O líder do Senju, o Butsuma Senju, ele seguia a mesma linha de pensamento do Tajima de melhor aproveitar o momento e passar o cerol nos inimigos. Sendo ou não crianças no campo de batalha, ele não tava nem aí, tipo, tinha que passar cerol mesmo. Isso leva a gente pra morte do Itama pelas mãos dos Uchihas. Pra mim, aquilo ali foi um tipo de vingança. Mas o sangue frio do Tajima já tinha passado do ponto normal de vingança. Matar o Senju é única e exclusivamente a missão do clã Uchiha. Não dá pra deixar essas crianças crescerem e ficarem mais fortes pra matarem outros Uchihas, não dá. Então, esse era o pensamento. E a realidade é que o Tajima foi o responsável direto pelo modus operandi do Madara. Sempre agir primeiro, nunca confiar em ninguém e poder acima de tudo. E falando no Madara, o Madara era o maior orgulho do mundo pro Tajima. O Tajima adorava Madara. Pelo modus operandi do Tajima, não dá pra confiar em ninguém, exceto na família. E a verdade é que o Tajima confiava fielmente no Madara. Aliás, teve todo o arco de amizade entre o Madara e o Hashirama do clã Senju. E o Tajima decidiu intervir, visando proteger o filho de uma armadilha. E bem, realmente tinha uma armadilha pro Madara, né? Só que não feita pelo Hashirama. Ah, e o que comprova 100% que o Tajima confiava no Madara, rola logo depois, né? Onde o Tajima pergunta sobre as chances de vitória entre uma luta do Tajima, Madara e Izuma contra Butsuma, Tobirama e Hashirama. E o Madara confirma que o Hashirama é mais forte e eles deveriam recuar. E realmente eles recuam. Lembrando que o jeito do Tajima é esse, é o modus operandi dele, é de passar o cerol em Senju. Pra ir contra isso, o nível de confiança precisa estar em dia. Ele tem que, foi o Madara que me falou, tem que acreditar. Aí entre o time skip do Madara criança pro Madara adulto, o Tajima já tinha morrido de alguma forma desconhecida e o Butsuma do Senju também. Dá pra imaginar que os dois caíram numa batalha até a morte, né? Mas sabendo que eles teriam herdeiros dignos pra liderar os clãs. Hashirama com o clã Senju e Madara com o clã Uchiha. Então a relevância do Tajima não tá escrita. Esse foi um molde que o Madara teve pra virar o Madara. Tajima Uchiha foi frio, foi calmo, completamente mergulhado no núcleo do período de guerra de estado. E a gente nunca viu o cara realmente lutando, né? Mas pode querer que o cara tinha um fator X de relevância. Aquela coisa de, esse cara tem isso. É lógico que o Madara pegou tudo que o Tajima já foi e, foi muito além, caminhou além. Mas não dá pra negar que o Madara andou pelos mesmos passos do papai dele por muito tempo. Você gostaria de ver um prequel na obra toda de Naruto pra gente ver um pouquinho dessa história mais antiga? A gente vê o Tajima, o Butsuma, a gente vê o Hashirama pequenininho, o Madara pequenininho, seria bacana, né? Comenta aqui se você gostaria de ver isso. E não sai sem se inscrever. Que é isso, hein? Não, não vá! Não! Não, please don't go! Então tá, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque eu vou continuar sempre trazendo pra vocês histórias desse universo maneiro de Naruto. E não só de Naruto, super-heróis, nerdismo. Tamo junto, galera. Até a próxima.